chegar. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz o milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz o milagre. Sozinho, coração cansado de clamar. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz o milagre. Teu choro não é em vão. Seu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz o milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti, que eu não tenho nada além de ti. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está somente em ti, que eu não tenho nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada além de ti, Senhor. A graça e a paz de Cristo Jesus. Espero em Deus que todos estejam bem e se cuidando. Fazer o momento da oferta. E antes da gente adentrar propriamente dito no texto da oferta, antes eu queria trabalhar um pouquinho de forma rápida acerca de tudo isso que está acontecendo, não só no Brasil, mas mundo afora. Se você quiser acompanhar, Salmo 89, verso 11. O texto bíblico nos diz assim: Teus são os céus, tua a terra. O mundo e a sua plenitude tu os fundastes.
Este Salmo 89 está intimamente amarrado aqui ao Salmo 24, verso 1, que diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Numa linguagem simples, tudo pertence a Deus, irmãos. E eu não acredito, com base no texto bíblico, que tudo isso que está acontecendo sem a permissão dele. Porque nada iria ficar rondando naquilo que pertence a Deus, no meio daquilo que é dele, sem a permissão dele. Então tudo está acontecendo porque Deus está permitindo. E é isso que a gente precisa fazer uma leitura e ver o que é que Deus quer nos ensinar com isso. Uma das coisas que a gente pode perceber é que nesses últimos dias a igreja cristã no Brasil, ela tem orado mais, orado por outros países, orado por outros povos. Então Deus talvez está usando isso para permitir que a gente busque mais nele a proteção. Isso não quer dizer que a gente tem que ser relaxado, que a gente não tem que se cuidar, não é isso. A gente tem que seguir todas as diretrizes que vêm por parte da área da saúde, de profissionais, se cuidar e fazer tudo aquilo que somos orientados a fazer. Mas não nos esquecendo que, como diz lá Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro 2,11, que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nesse mundo. A nossa pátria não é aqui. E Jesus, lá em João 14, 2 e 3, ele diz assim, que na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, ele teria dito. E ele falou, eu vou preparar-vos um lugar. Então não faz sentido ter muitas moradas na casa do pai, Jesus ir preparar lugar para aquilo ficar vazio. E quem é que vai preencher essas moradas? Somos nós, o povo de Deus. Mas enquanto isso não acontece, enquanto estivermos nesse mundo aqui, nessa carne, nesse corpo limitado, então a gente busca em Deus proteção, graça e misericórdia, que Ele nos dê as diretrizes para vivamos bem aqui e sejamos luz. Amém? Agora eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, que é o texto que eu vou usar aqui para a oferta. Em especial eu vou usar aqui o verso 18. Paulo, ele escreveu essa carta e aqui no verso 18 ele nos diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então aqui, essa carta de Filipenses, a maioria dos teólogos, pesquisadores, eles concordam que Paulo escreve essa carta da prisão lá de Roma. Então Paulo ele fica preso em Roma 2 vezes. Uma primeira prisão de cunho religioso e depois uma prisão de cunho político. E na segunda prisão dele de cunho político é onde ele é executado, que é onde ele escreve a segunda carta a Timóteo. Mas quando ele está na primeira prisão, ele tem uma liberdade maior de ensinar, de instruir e escrever. Então ele escreve essa carta provavelmente nessa primeira prisão. E essa carta aos Filipenses, ele escreve, um dos motivos é agradecendo o cuidado que a igreja de Filipos tem com ele, Paulo. Porque ela tem ajudado o ministério de Paulo através das ofertas. Então eles têm ofertado para que o evangelho seja difundido através da vida de Paulo. Então aqui, Paulo ele está agradecendo, e quando você lê essa carta de Filipenses, você vai ver que ela não é uma igreja muito forte do ponto de vista financeiro, não é uma igreja rica. Mas mesmo não sendo rica, ela participa de todo o ministério de Paulo, desde quando ele sai dali pregando o evangelho, porque tem todo um contexto quando ele chega na cidade de Filipos. Então, que a gente consiga aprender com essa igreja, com esses irmãos, que mesmo não tendo recursos de sobra, eles não deixavam de contribuir. Então, que neste momento de crise a gente também não deixe de devolver os nossos dízimos e nem de fazer as nossas ofertas, para que o evangelho continue sendo divulgado. E que essa palavra aqui, que consta aqui no verso 19, né? Se concretize na tua vida também, no seu lar, na sua família. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e as suas ofertas
e Deus abençoe a sua fidelidade. Que Deus te abençoe. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Oh, 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 oh. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. Porque não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Oh, de Deus. Vem de Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém.
Esta vez vamos a meditar en la palabra de Dios, que está en 2 de Crónicas 20, de versículo 1 al 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar e já estão em Hasason Tamar, que é em Jeri. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor e convocou jejum em todo Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. Amém? Soberano Deus eterno, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, esta é a Tua palavra, ela tem poder nas nossas vidas. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo venha edificar nossas vidas, nos fortalecer e, sobretudo, nos orientar em tempos e momentos difíceis, como é que estamos passando, não somente o Brasil, mas todo mundo. Nós colocamos toda a nossa confiança em Ti e que esta palavra, que é poderosa, possa nos levantar, nos edificar, alimentar nossa fé e nos dar essa segurança de que Tu estás conosco, ao nosso lado, a cada momento. Que Teu Espírito Santo console e edifique nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, este é um momento oportuno para falar à luz da palavra de Deus sobre uma crise que está acontecendo em todo o mundo. Nas últimas semanas se deu a notícia de que o novo coronavírus, o Covid-19, começou a se propagar por todo o mundo. Mais de 50 nações estão enfrentando já este terrível mal, esta pandemia, e eu acredito que esta palavra vem neste momento de uma forma oportuna para edificar nossas vidas, para nos trazer lições de vida através da vida do rei Josafá e as suas atitudes, e assim não somente sermos orientados, guiados, mas também fortalecidos, alimentar a nossa fé, sabendo que o Deus Todo-Poderoso está no nosso meio e que Ele cuida, guarda das nossas vidas e que Ele não perdeu o controle de tudo aquilo que está acontecendo no mundo inteiro e no nosso redor. Então, fiz aqui uns voos. Como nós já sabemos, o mundo entrou em esse pânico, muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão desesperadas, preocupadas, e não é para menos. Um terrível vírus está atacando a toda a humanidade. E ante tanta notícia ruim, ante tanto medo, tanto desespero de todas as pessoas, o que nós podemos fazer? O que nós fazemos ou poderíamos fazer nesses momentos, em meio a essa preocupação, em meio a esse desespero, em meio a esse descontrole? Praticamente as pessoas estão se descontrolando. Vemos nas ruas, nos supermercados, as pessoas abastecendo de uma forma desesperada as suas casas com alimento, produtos de higiene, de limpeza. As pessoas entram em desespero, deixando a outras pessoas sem esses produtos. Enfim, pode-se ver o desespero das pessoas, ou seja, o medo invade nesses momentos e deixa a população sem controle, a muitos de uma forma descontrolada. O que fazer diante de tudo isso? O que nós podemos fazer? Porque o medo é real e, naturalmente, as pessoas podemos ter medo, independentemente de nós acreditar
e confiar num Deus todo-poderoso. O medo é inevitável. E na Bíblia, nós encontramos aqui em 2 de Crônicas 20, a oração do rei Josafá. Entre outras histórias e outros homens e mulheres, também como exemplo de homens e mulheres de oração, nós escolhemos nesse momento a oração do rei Josafá. Olha o que ele fala. Deus, nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos se voltam para Ti. É o que diz uma parte da oração do rei Josafá. E assim, a Bíblia narra em 2 de Crônicas 20 que Judá estava prestes a ser atacada pelo poderoso exército de Edom, uma nação que servia e rendia culto a deuses falsos e que queria destruir o povo de Deus. Não somente Edom, que eram os descendentes de Esaú, que eram os do Monte Seir, que era uma nação terrível, uma nação muito poderosa, muito cruel, e com relação a guerras, era uma nação muito destrutora, uma nação que por onde passava deixava rastros de morte e destruição. E também estavam vindo os amonitas e os moabitas. Os amonitas e os moabitas eram descendentes dos filhos, dos filhos que nasceram da filha de Lot quando elas se acostaram, se deitaram com o pai, com Lot, depois de ser destruída Sodoma e Gomorra. Nasceram Amon e Moabe. Desses dois filhos de Lot é que vieram os descendentes dos amonitas e os moabitas. Aliás, conhecemos a Ruth, que era moabita, era uma mulher de um povo, de uma nação que cultuava a deuses falsos. E os amonitas e os moabitas sempre foram um povo, uma nação hostil para os israelitas, da mesma forma como era também os do Monte Seir, os do Edom. Então eram três nações poderosas, três nações que eram muito hostis e desejavam a destruição e aniquilamento do povo de Deus. Então, nesse contexto, nós encontramos a oração do rei Josafá. Então, o rei Josafá, ao saber dessa notícia de que a sua terra seria invadida e atacada por inimigos cruéis, como essas três nações que estavam vindo, o rei Josafá, ficou desesperado, sem saber o que fazer. Ele ficou desesperado, sem saber o que fazer. Porém, a sua fé no Deus Todo-Poderoso foi muito mais forte e foi além. E aquele rei confiou no Senhor, que ele podia livrar Judá e não somente dos ataques destas nações inimigas, senão também de qualquer desastre, fome, peste que pudesse vir diante deles. Então, olha só o que fala o rei Josafá na sua oração. Se algum mal nos sobrevir, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos ante esta casa, o templo, e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Está em 2 de Crônicas 20, versículo 9. Josafá confiava no poder e na fidelidade do Senhor, independentemente das circunstâncias. Ainda que uma ameaça como dessas três nações, que eram muito mais fortes, ou pragas, ou enfermidades, vieram para atacar o rei Josafá, ele sempre clamou ao Senhor. E assim nós também, como cristãos, devemos atuar, devemos agir ante essa ameaça do coronavírus, porque é uma grande ameaça para toda a humanidade. Nós devemos ter essa atitude do rei Josafá.
podemos encontrar 5 atitudes que o rei Josafá tomou no meio dessas circunstâncias. São atitudes que nos podem ajudar a nós também a tomar essas atitudes. São lições de vida para nós, que nós podemos tomar uma postura nesses momentos de crise do coronavírus. Amém? A primeira atitude do rei Josafá diante destas circunstâncias, diante de tudo o que estava acontecendo, 3 nações que vinham para atacar ele teve uma atitude. A primeira é que ele confiou em Deus ainda estando com medo. Olha o que fala o versículo 3. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor. Josafá, ainda sendo rei de Judá, servo de Deus e tendo um estreito relacionamento com Deus, ainda assim ele teve medo. Ele teve medo ao saber que seria atacado por estas 3 nações poderosas. Ou seja, ele era um homem comum que tinha sentimentos como qualquer um de nós, como você, como eu. E isso não significa falta de fé. Isso não indica falta de fé. Eu acredito que isso indica dependência, porque ainda conhecendo a Deus, ele sabia de que Deus podia livrá-lo. Ele busca um refúgio em quem? Naquele que ele acreditava. Então, o medo é natural. E isso não é falta de fé. Isso se chama dependência daquele que tudo pode, quando nós não encontramos forças e solução nas nossas mãos. Nós colocamos a nossa força e a nossa confiança em Deus. E foi assim que Josafá, ele reconhece em oração o seu medo. Ele fala para Deus que não tinha força e não sabia o que fazer. É uma reação de medo. Por isso, o primeiro passo para quem deseja receber ajuda de Deus, do alto, é reconhecer os nossos medos e fraquezas. Como já falei, isso não quer dizer falta de fé. Se você, como muitas pessoas, estão assustados talvez com esta doença do coronavírus, não tenhamos vergonha. Não se envergonhe em expor e reconhecer os seus medos em oração diante de Deus. Não podemos negar que temos medo verdadeiramente diante de Deus. Então, se nós queremos verdadeiramente ajuda do alto, devemos mostrar que somos dependentes de um Deus, de um único Deus Todo-Poderoso. Então, reconhecemos que temos medo e depositamos a nossa confiança nele, que somos dependentes dele. Agora, a soberba, ela não reconhece. A soberba não deixa você ser dependente de um Deus, porque a soberba faz com que você se ache que tudo pode. E nós não podemos, não somos nada sem Cristo Jesus. Amém? A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso, quando demonstramos ao Senhor a nossa fragilidade e pedimos o seu socorro, Ele começa a operar, a obrar no nosso favor, assim como fez com o rei Josafá. Naquele momento, o rei foi invadido por um terrível medo, porém, ele escolheu buscar e confiar no Senhor. Nós devemos também fazer o mesmo. Segunda atitude: incentive a outras pessoas a confiar no Senhor. Está no versículo 3 e 4. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor. E convocou, olha só, um jejum em todo Judá. Assim, Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscar o Senhor. Nesse mesmo texto, como nós podemos ver,
Josafá, depois que buscou o Senhor, ordenou que toda a nação de Judá fizesse o mesmo também. E proclama um jejum, ele ordena, ele dá o exemplo, e conclama a todas as pessoas, a todas as cidades de Judá, a que busquem ao Senhor em jejum e oração. Assim todo o povo de Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E também diz que todas as cidades ao redor, ou seja, ele influenciou não somente aqueles que estavam ao seu redor, influenciou a toda a cidade. Ele incentivou a todo Judá e ainda as cidades que estavam, aos povos que estavam ao redor. O rei sabia que a verdadeira ajuda vinha de Deus e levou ao seu povo a buscar em oração. E nesse momento em que as pessoas que estão ao nosso redor com medo, é nesse momento que nós podemos influenciar a essas pessoas a confiar em Deus. É nesse momento, quando o medo invade as pessoas, é nesse momento que nós podemos ser agentes de influência, de incentivo para algo positivo para todas essas pessoas. Não é otimismo, mas fé. Fé em Deus. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando temos esse arrependimento, nós passamos a confiar em Deus, passamos a confiar em Cristo. E assim nós podemos vivenciar uma paz que excede todo entendimento. E quando vivenciamos essa paz que excede todo entendimento, o Espírito Santo vem e enche os nossos corações de esperança e nos mostra que nenhum mal dura para sempre. E que Cristo, que é muito mais grande do que tudo, Ele sempre estará ao nosso lado e luchará por nós e nos dará a vitória. Quando nós estamos em meio a circunstâncias como aquela que estava atravessando o povo de Judá e o rei Josafá, o Espírito Santo vem, nos enche dessa paz em meio à turbulência. A paz que vem de Deus não é como a paz do mundo. A paz do mundo ela é passageira, mas a paz que vem de Deus ela permanece para sempre. É uma paz não como consequência da solução das circunstâncias. É uma paz, ainda que as circunstâncias, adversidades e tudo continuem em pé, essa paz pode vir no nosso coração, na nossa vida, pelo poder do Espírito Santo. Nós podemos vivenciar essa paz, ainda que todo ao nosso redor estejam caindo 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós temos paz. Nós temos paz. Então, é isso que esses versículos mostram, que Josafá, ele influencia, incentiva as pessoas que estão ao redor dele com medo. Da mesma forma como ele tinha medo, ele depositou sua confiança em Deus. A presença de Deus, o fato dele acreditar em Deus, trouxe essa paz naquele momento, em meio a esse medo. Porém, ele incentiva, ele queria contagiar essa paz para todas as pessoas. Essa confiança, ele queria que seja contagiada para todas essas pessoas. E ele o fez. Terceira atitude, creia nas promessas de Deus. Os versículos 5 ao 12, vemos a oração de Josafá, a oração que ele fez diante de toda essa ameaça. Quando os inimigos se estavam aproximando, ele se lembrou de todas as vitórias e os livramentos que Deus tinha dado no passado e pediu para o Senhor se lembrasse das suas promessas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, e nós vemos como Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito com mão forte, sustentou seu povo 40 anos no deserto. Nós vemos como Deus cuidou, protegeu o seu povo durante toda a história, durante todos os tempos. Então, o rei Josafá, ele lembra das promessas, lembra das vitórias, lembra de tudo aquilo que Deus operou
no meio do seu povo. Da mesma forma, nós devemos lembrar de tudo aquilo que nos dá esperança, de tudo aquilo que nos traz esperança e tomar posse das promessas que estão descritas na Bíblia, na Palavra de Deus, de que nenhuma peste ou praga nos alcançará. Há algo muito particular, eu reconheço publicamente os meus medos, as minhas fraquezas. Eu sempre em oração eu falo com Deus dos meus medos, das minhas fraquezas. Isso não quer dizer que não acredito mais em Deus. Eu acredito em Deus, eu confio em Deus, mas o medo é natural, pois nós somos pó, somos fracos, mas é o poder de Deus que age em nós. Eu particularmente, quando enfrento uma situação assim difícil, quando enfrento algo, eu lembro de tudo aquilo que Deus fez comigo, de onde Ele me tirou. Eu lembro desse poder, dessa mão poderosa que me tirou de um profundo abismo escuro, da lama do pecado, algo a qual eu não podia enfrentar ou poder sair para minhas próprias forças. Então eu lembro de tudo isso que Deus fez, e assim eu me encho de paz e de esperança. É assim, irmãos, como eu estava falando, nós devemos lembrar de tudo aquilo que Deus já fez, não somente na Palavra de Deus, mas aquilo que nós já vivenciamos na sua presença, de tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas, como Ele tem operado milagrosamente na nossa vida, na vida da sua igreja, testemunhos de vida, milagres poderosos que todos nós conhecemos. Devemos lembrar de tudo aquilo que Deus já fez no meio do seu povo hoje em dia. Então, isso nos traz esperança. Lembrar das promessas de Deus, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E olha o que fala no final da oração de Josafá. Diz assim: porque em nós não há força para que resistamos a essa grande multidão que vem contra nós para nos atacar, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. É muito provável que todos nós, em todos os países, e aqui no Brasil, estamos invadidos de medo, preocupados, talvez muito mais ainda com o que possa acontecer amanhã. Ainda com tudo isso, nós podemos continuar olhando para Cristo, nós podemos continuar olhando para o alto, para Cristo. Ele mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque Ele mesmo venceu o mundo. Quarta atitude. Lembre que Deus é quem salva. A Bíblia mostra que Deus respondeu ao clamor de Josafá e também ao clamor do povo de Judá, enviando um profeta para lembrar a eles de que aquela batalha não era deles, e sim do próprio Deus, do próprio Senhor. Ele disse também que não precisariam lutar contra o exército inimigo e que o próprio Deus entraria com providência ao favor do seu povo. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos ler o que versículo 14 e 17, rapidamente. Olha só, 14 ao 17. Então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaasiel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, descendente de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles estão subindo pela ladeira de Cis, e os encontrareis na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha, tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis.
saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor será convosco. Olha só, primeiro, algo que eu entendo aqui, foi Josafá que clamou ao Senhor. Foi Josafá o primeiro que buscou o Senhor. Mas Deus, Ele se manifesta assim, Ele dá resposta ao seu povo, mas Deus não responde através de Josafá. Deus não dá a resposta para o seu povo através do primeiro que buscou. Veja que Deus, ele dá resposta ao seu povo através de outra pessoa, do meio do povo. Diz que o Espírito de Deus, né, se manifestou no meio do povo e toma uma pessoa, um profeta, para dar resposta, para responder ao seu povo. Isso que indica de que quando isso é a unidade do povo, a unidade do povo de Deus, dos filhos de Deus, que quando todos juntos buscamos em unanimidade, buscamos a Deus em unidade como um só, Deus se agrada disso. E Deus responde, e não somente através de Josafá, o primeiro que buscou e que deu exemplo para buscar o Senhor, mas Deus usa outra pessoa do meio do povo para mostrar de que o Espírito Santo está trabalhando poderosamente em unidade, que na unidade há poder e que na unidade Deus se move poderosamente. Isso é maravilhoso. A Igreja Adventista da Promessa é uma igreja unida, uma igreja que vive a unidade. Então, eu acredito que Deus, ele opera poderosamente em meio a essa atitude, ao seu povo que está todo unido e que em unanimidade, como um só corpo, o corpo de Cristo, clama ao Senhor, deposita sua confiança no Senhor e entre todos, como um só corpo, buscam em oração ao Senhor. E eu acredito que a Igreja Adventista da Promessa, todos nós que busquemos ao Senhor, teremos essa resposta de Deus, da mesma forma, sabendo de que todos somos um. Veja só de que Deus responde através de uma pessoa que não foi o primeiro que clamou ao Senhor, para mostrar de que Deus está trabalhando, de que Ele está no meio e que o mesmo Espírito que está no rei Josafá está em todo o povo de Judá e que Deus estava movendo entre todos eles. Aleluia. Glórias a Deus. E veja só como Deus responde no meio do seu povo. E essa palavra também serve para nós, e não somente em relação com o coronavírus, e sim em todas as áreas da nossa vida. A única coisa que Deus pede para nós é que confiemos no seu poder, pois Ele fará tudo aquilo que é preciso para nos salvar. Nós não sabemos na verdade o que vai acontecer daqui nos próximos dias. Nós não sabemos o que irá acontecer, mas nós sabemos de que Deus operará poderosamente no meio de nós para nos ajudar, para nos salvar. A Bíblia diz que Deus não precisa provar que nos ama em meio a estas circunstâncias, nos lembrando dos males, das doenças e das enfermidades, tão somente para nos lembrar de que nos ama. Deus, Ele já o fez, Ele já mostrou seu amor 2000 anos atrás, crucificando a seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, pecadores. Amém? Quinta e última atitude. Louve e adore a Deus ainda antes da vitória. Josafá confiou em Deus e fez com que o povo confiasse também. Porém, ele fez ainda mais. Aquele rei louvou e adorou o Senhor, ainda antes da vitória contra o exército inimigo. E depois disso aconteceu algo muito surpreendente. Olha o que fala a palavra de Deus no versículo 22. Na verdade, vamos ler aqui a partir do versículo 22. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon
de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. Depois de terem exterminado os moradores do Monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância do deserto, procuraram a multidão, mas só viram cadáveres amontoados no chão. Ninguém havia escapado. Glória a Deus. Quando nós paramos de nos enfocarmos nos nossos problemas e dificuldades e começamos a louvar e engrandecer o nome do Senhor, o inimigo é derrotado. E assim recebemos a vitória. Quando nós paramos de enfocarmos, de olhar para nosso problema, para nossa dificuldade e voltamos os nossos olhos para o único Deus que pode nos ajudar e começamos a engrandecer o nome do Senhor e louvá-lo e glorificá-lo, Deus entra com providência na nossa vida. Ele entra na batalha, Ele luta por nós, Ele vem e nos abençoa. Por isso, ante tantas coisas horríveis, desastrosas que estão acontecendo em todo o mundo, não somente com essa pandemia do coronavírus, você, eu, todos nós podemos ter a certeza de que se o Senhor é com nós, nada nem ninguém pode nos derrubar, pode nos destruir, pode nos fazer mal. Eu sei que nesses momentos é um momento de muita preocupação, de muita tensão, de muito medo por causa desta pandemia, desse vírus, o coronavírus, o Covid-19. Porém, a Bíblia nos convida, ela nos chama a agir, a ter uma atitude como o rei Josafá e manter uma confiança inabalável no Senhor, ainda quando não sabemos o que vem pela frente. É tão somente depositar a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a buscar em oração e assim nós veremos a vitória na nossa vida. Amém? Um abraço à distância. Deus nos abençoe. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que Deus continue abençoando a sua vida. Queremos agradecer o momento que nós tivemos, uma palavra abençoada, já ministrada, que foi um encontro das nossas necessidades, um encontro do nosso coração. Agora, para encerrarmos aqui esse culto, eu quero orar com você, orar com a Igreja de Deus, pelas situações, orar também para que o Senhor continue nos mantendo firmes no caminho dele, a nossa fé intacta naquele que pode fazer todas as coisas, aquele que continua no comando de tudo. O texto sagrado de 1 Tessalonicenses, a primeira carta, melhor dizendo, aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17 em diante, diz assim: orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom. Afastai-vos de toda a forma de mal. É o momento de nós examinarmos as Escrituras, as profecias, e não desprezarmos cada uma delas. Tudo isso que está acontecendo é previsto, o Senhor já nos alerta em vários textos, Mateus 24, e sabemos que em Romanos 8:28 a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus, foram escolhidos por Deus segundo o seu decreto. Então vamos continuar firme, vamos continuar louvando ao Senhor, vamos continuar orando e clamando. É o momento em que as famílias estão mais unidas,
a possibilidade de ter muitos cultos domésticos. O Senhor está proporcionando esse tempo para nós. Então vamos nos firmar nisso, vamos nos alegrar no Senhor e guardando aí a fé em Cristo Jesus. Convido a você que nesse momento feche seus olhos e ore juntamente comigo. Bendito Deus, Pai de amor, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e teu poderoso nome. Te agradecemos pelo dom da vida, pela nossa família estar guardada, estar conosco, está num momento muito difícil que estamos atravessando. Pai, pedimos pela medicina, as equipes, Senhor, de saúde, pedimos, Senhor, pelos nossos líderes governamentais, os nossos líderes espirituais, a liderança da igreja, pela membresia, para que continue firme na fé, firme com o contato com o Senhor. Por um momento assim foi-nos tirado o tempo físico, mas não foi tirado a tua presença de nós, porque o Senhor é um Deus que habita em nós. Então, muito obrigado ao Espírito Santo de Deus por estar nos guiando, estar nos fortalecendo, estar nos chamando para o maior tempo em contato com a tua palavra, o maior tempo de oração, o maior tempo de adoração, para nós sabermos qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor meu Deus, nas nossas vidas, que venham glorificar o teu santo e o teu poderoso nome. Continua agindo, Pai bendito Deus, pela tua mão forte, que continuamos, ó Pai eterno, ligados em espírito uns aos outros, orando uns pelos outros, que é uma determinação do nosso Rei Cristo Jesus. Ó Deus forte, ó Deus poderoso na batalha, nos mantenha, Senhor, firmes para o dia da redenção, ó Pai. Vamos continuar engrandecendo o teu nome, apesar das circunstâncias, ó Rei dos Reis, ó Senhor dos Senhores. Glorificamos o Pai, glorificamos o Filho, glorificamos o Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno e infinito amor de Deus o Pai, a comunhão do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Uma feliz semana, que Deus continue te abençoando, você e sua família, em nome de Jesus. Um forte abraço.